Olá pessoal, estamos aqui em uma aula da matéria Autoridade do Crente. A Bíblia tem muito a falar sobre esse tema, sobre essas verdades que são pertinentes a cada homem que nasceu em Cristo Jesus. A Bíblia fala no livro de Efésios, no capítulo 1, que agora em Cristo Jesus nós temos, podemos e somos pessoas que estamos unidos a Ele em espírito, estamos numa posição espiritual, assentados com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia fala de uma forma muito gloriosa as verdades acerca da redenção. E muitas vezes nós vamos vivendo a vida, entendendo a crucificação, a morte de Cristo, mas não entendemos os efeitos da sua obra redentora sobre as nossas vidas, aquilo que podemos usufruir. Quando tratamos do tema autoridade do crente, estamos falando de coisas que recebemos da parte do Senhor para que possamos vivenciar as realidades daquilo que Jesus veio para restaurar o homem através da sua morte, sepultamento e ressurreição. A Bíblia fala de uma forma muito clara no livro de Mateus, capítulo 28, verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Que coisa gloriosa aconteceu naquele grande dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos, em que ele foi levantado da autoridade da morte. Relacionado com esse texto, nós temos a palavra que está escrita no livro de Apocalipse 1:18, quando Jesus, numa aparição, numa manifestação para João na ilha de Pátimos, ele declara: eu sou aquele que estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E ele declara: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Sabemos que chaves apontam como um símbolo, como uma figura de autoridade. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele ressuscitou uma autoridade que pertencia ao homem quando foi criado no Jardim do Éden, mas quando houve a queda lá em Gênesis 3, o homem perdeu tal autoridade, mas Jesus, ao ressuscitar e vencer a morte, ele restaura essa autoridade às suas mãos, mas ele não deteve essa autoridade somente para ele. Como diz no livro de Efésios, no capítulo 1, ele compartilhou, ele deu essa autoridade à igreja. E a compreensão dessa autoridade, ela é muito importante para as nossas vidas. Por quê? Agora estamos aqui na terra, não temos mais Jesus fisicamente conosco, temos o Espírito Santo nos ajudando, mas Jesus, ele nos deu o seu nome. E é através do seu nome agora que nós vamos vivenciar a autoridade praticada por Jesus nos seus dias aqui na terra, tão relatada lá nos evangelhos, nas cartas que nós temos escritas, faladas sobre a vida, o ministério de Jesus Cristo. Ela agora pode ser operada por cada crente. Jesus começou o seu ministério e a Bíblia diz no livro de Marcos que lá estava ele na sinagoga e ele ministrava como quem tinha autoridade. A palavra declara isso de uma forma muito evidente, muito clara. Também no outro momento a Bíblia diz que Jesus comissionou 12 dos seus discípulos para irem e exercerem a autoridade. E no outro momento, ele também fez isso para com 70 discípulos. Ele transmitiu essa autoridade, de maneira que eles exerciam essa autoridade sobre demônios, sobre circunstâncias, tal qual ele mesmo operava. Mas o que nos surpreende é o que está escrito na palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 16. A Bíblia diz em Marcos 16, verso 14, assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e quem for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E no verso 17, Jesus declarou desta forma: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal.
Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então vemos aqui em Marcos 16 que Jesus agora já estava levantado dentre os mortos, estava numa manifestação para os seus discípulos física, ele estava no seu corpo ressurreto, e ele disse que quem cresce no nome dele, sinais iam acontecer, operações iam acontecer. Eles iriam usar o nome de Jesus de maneira que exerceriam controles sobre demônios, sobre doenças, sobre circunstâncias, eles obteriam proteção, livramentos e assim por diante. Agora, o que nos chama muita atenção é que Jesus declarou que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. É algo curioso que devemos observar na palavra de Deus, que todo aquele que está em Cristo Jesus potencialmente tem essa autoridade. Por quê? Porque se estamos em Cristo, se estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, posicionalmente, ou podemos usar o termo legalmente, tem tal autoridade. No mundo natural, pessoas quando vão para um lugar distante precisam resolver alguns problemas, algumas situações de forma legal, eles assinam uma procuração e através daquela procuração elas dão direito a outra pessoa, de maneira que ela pode exercer a autoridade como se fosse a própria pessoa que emitiu aquela procuração. Da mesma forma, Jesus nos deu o seu nome como igreja, a autoridade que ele andava, ele exercia aqui na terra, e a autoridade que ele declarou, como lemos em Mateus 28:18, ela agora nos pertence. Toda a autoridade que foi dada a Jesus nos céus e na terra, ela foi compartilhada com os crentes, foi compartilhada com aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Jesus disse que os sinais seguiriam os que crescem. Então é necessário entendermos sobre a autoridade e é necessário crermos acerca dessa autoridade, de maneira que nós vamos vivenciar os efeitos da autoridade do crente na nossa vida cotidiana. De que maneira Jesus exerceu essa autoridade e de que maneira nós também podemos exercer. Jesus exerceu essa autoridade quando estava aqui na terra, sobre circunstâncias, sobre doenças, sobre operações malignas, sobre situações que o diabo estava por trás, tempestades, ventos, coisas da vida normal, que muitas vezes pensamos que são naturais, muitas vezes o diabo está por trás delas. E quando temos noção dessa autoridade e quando a exercemos, nós vamos ter um controle ou exercer um domínio sobre essas circunstâncias. Jesus ou os evangelhos nos mostram isso de uma forma muito tremenda. Por isso é tão impactante vermos os evangelhos, os relatos, aquilo que declara acerca da vida e do ministério de Jesus. Mas muitas vezes quando olhamos para nós e não temos tal revelação, pensamos que isso é impossível acontecer para conosco. Mas eu quero te dizer uma boa nova, afinal o evangelho são boas notícias. Jesus não apenas nos livrou da morte ou da destruição eterna ou do lago de fogo e enxofre, graças a Deus que ele fez isso por nós, mas ele fez muitas coisas que estão sendo iluminadas pela palavra de Deus à nossa mente e ao nosso coração. E uma delas é o entendimento da autoridade do crente. Bem, quando temos noção, conhecimento dessa autoridade, quando estamos com a compreensão e o fundamento dentro disso, dentro destas verdades, nós vamos ter uma força que vem do Espírito, mediante a nossa fé, para fluir com tal autoridade. Como Jesus bem disse, os sinais vão nos seguir. A Bíblia tem outros textos que também nos ajudam para a compreensão disso. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, no verso 20 e 21, dizendo que Deus, o Pai, exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir,
não só no presente século, mas também no vindouro. Então, Paulo, de uma forma muito esclarecedora, no livro de Efésios, ele começa no capítulo 1 falando da posição a qual Jesus ele foi exaltado após a sua ressurreição. E ele também fala que ele está acima de todo principado, potestade, poder, domínio. E quando Paulo ele expõe essas coisas no livro de Efésios, ele diz que essa autoridade ela foi dada à igreja. Agora, por que precisamos dessa autoridade aqui? A Bíblia, nos mostrando no livro dos começos, lá em Gênesis, diz que quando Deus criou o homem, em Gênesis no capítulo 1, verso 23, ao dizer o Senhor, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Senhor também disse para o homem, domine sobre a criação. O homem ele foi criado para dominar, para exercer a autoridade. Essa autoridade ela foi perdida e quando temos lá no momento da tentação de Jesus no deserto, no qual o diabo vem com 3 esferas de tentação, o diabo ele vem numa delas dizendo a autoridade que me foi dada. Quando o diabo recebeu essa autoridade? Ou melhor, quando Adão perdeu tal autoridade que ele tinha? Foi bem exatamente naquele momento em que ele comeu do fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele cedeu à tentação do inimigo, a sua posição de autoridade e de domínio ela foi perdida. Ele se vendeu ao pecado, ele cedeu. E o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, passou a ter um domínio. Por isso Jesus precisou vir como Redentor, para restaurar, para tomar a autoridade do inimigo, e agora nós que estamos em Cristo, podemos viver aqui nessa terra, porém viver de uma vida livre da influência do diabo. E quando ele se levantar, nós podemos exercer controle, exercer domínio, exercer autoridade. Quando olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver de uma forma muito clara, muito plena, a autoridade do crente mencionada em Marcos 16, ela sendo exercida, ela sendo manifesta através dos discípulos de Cristo, de várias formas, de várias maneiras, sobre as circunstâncias, sobre operações malignas, sobre perseguições e atuações demoníacas. Lá estavam os apóstolos, os discípulos ou qualquer crente exercendo tal autoridade. Agora, para que possamos ficar bem conscientes disso e desse entendimento, vale a pena a gente ler aquilo que está escrito na palavra de Deus no livro de Filipenses. E eu quero que você abra em Filipenses capítulo 2, para conferirmos essas verdades tão preciosas. Veja comigo a Bíblia relatando em Filipenses capítulo 2. Diz bem assim, no livro de Filipenses, capítulo 2, falando sobre a posição em que Jesus foi exaltado. Vamos ler a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele teve uma atitude. Verso 6, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. E aí Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse, se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É bem curioso que Paulo faz uma narrativa muito ordenada, porém muito
fechada no sentido de que ele mostra Jesus desde quando estava com Deus o Pai, que ele desceu da glória, ele se fez homem, ele foi feito um homem em carne, ele habitou entre nós, como diz no livro de João, diz lá em João 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele esteve aqui entre nós em forma humana, mas também a Bíblia diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E sabemos muito bem que aquela morte de Jesus Cristo, ela foi substitutiva. Ele, como um cordeiro que nunca pecou, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi para aquela cruz. Ele foi mesmo no caráter de nos substituir. E por causa desse nível de humilhação, de obediência, em que ele veio cumprir algo da parte de Deus, e ele o fez, a Bíblia diz no verso 9 que Deus o exaltou sobremaneira. E Deus também deu a ele um nome que está acima de todo nome. Então, por causa da obediência de Cristo, o Pai o exaltou. Hoje, Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Ele está numa posição de autoridade. E como Paulo esclarece no verso 10, ele diz para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. É curioso que Jesus disse lá em Mateus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas quando Jesus expôs aqui, quando Paulo expôs aqui em Filipenses 2,10, no céu, na terra e debaixo da terra, ele traz um entendimento um pouco mais amplo. Ele nos mostra que Jesus, ele quando na redenção, na obra redentora, na qual ele entregou o seu corpo naquela cruz, ele entregou o seu espírito ao Pai, o seu corpo foi para o sepulcro, mas o seu espírito desceu à região dos mortos, ele desceu para as partes mais inferiores da terra. E quando Jesus ele é vivificado nas partes mais interiores da terra, quando ele resplandece naquelas densas trevas, ele vence a morte. Por isso ele diz em Apocalipse 1,18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e ele diz lá que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Nós vamos ver de uma forma muito clara que Jesus ele venceu e ele retomou a autoridade lá na região do inimigo, nas profundezas. Ele precisou entrar no império da morte para nos libertar de lá. Por isso que ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. E Paulo, de uma maneira muito clara, diz que ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então, quando ele toma aquelas chaves, ele toma aquela posição que pertenceu um dia a Adão. A posição de exercer controle sobre esta terra, exercer controle sobre tudo que se levanta contra a autoridade de Deus e contra a autoridade do homem. É curioso que no Salmo 115 a palavra nos diz, os céus são do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deus nos deu essa terra, mas também nos deu autoridade para sermos senhores, dominadores, governantes. Então, quando Jesus ele toma as chaves da morte e do inferno, ele também é exaltado a uma posição de autoridade nos céus. E aí ele dá essa autoridade para a igreja. Nós somos agora detentores da autoridade que Jesus ele mesmo tem e que ele andou e que possuía quando ele estava aqui na terra. Por quê? É curioso que a Bíblia diz em João no capítulo 20, verso 21, Jesus declara, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então somos agora enviados da parte do Pai, por Cristo Jesus, para também cumprirmos coisas que estão no coração de Deus. Eu sei que a autoridade do crente ela vai funcionar no nosso âmbito pessoal, para nos mantermos livres ou guardados de todo mal, mas ela também vai funcionar no contexto da igreja, onde vamos guardar outras pessoas espiritualmente, livrá-las da influência do inimigo. Mas há uma outra esfera que também vamos exercer a autoridade do crente.
é quando vamos pregar e anunciar o Evangelho. Na proclamação do Evangelho, nós vamos também demonstrar essa autoridade sobre as obras do diabo na vida de pessoas, de maneira que fique evidente que aquilo que Jesus fez na cruz é algo que tem uma força sobre toda a humanidade e que podemos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo com sinais. É muito importante, como crentes, nós colocarmos o fundamento destas verdades dentro de nós. A palavra tem muito a falar sobre isso. Paulo foi um homem que andou em autoridade. Vamos ver Pedro demonstrando também a autoridade do crente. Nós temos nos nossos dias grandes ministérios que são despertados a exercer essa autoridade. Coisas acontecem quando o mundo espiritual ele se submete à autoridade daqueles que estão usando o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus não é apenas para a adoração. O nome de Jesus é um nome que vai nos dar vitória na vida cotidiana, na vida diária, onde vamos colocar o diabo para bem longe de nós, onde vamos dominar sobre circunstâncias através desse nome, onde vamos socorrer pessoas através desse nome. Então, como crentes da nova aliança, como crentes do evangelho pleno, como crentes, como Paulo declara em Romanos, no capítulo 1, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma das maneiras de manifestarmos o poder de Deus é entendermos a autoridade que nós temos. Somos mesmo enviados, somos mesmo uma extensão de Jesus aqui na terra. Nós agora estamos ligados a Ele, Ele é o nosso cabeça e como seu corpo, nós exercemos tal autoridade. Então vale a pena tomarmos um tempo para aprendermos a palavra de Deus. E no Rema, você vai ser despertado ao entendimento dessas verdades que vão afetar a sua vida, aonde afetar a vida daqueles que estão ao seu redor, e você nunca mais vai ser vencido pelo diabo. Pelo contrário, você vai experimentar uma vida de vitória sobre circunstâncias, sobre demônios, sobre doenças, sobre enfermidades. Então, como Jesus disse, os que creem vão ter sinais seguindo a sua vida. Então eu declaro que os sinais que Jesus declarou vão estar acompanhando a sua vida diariamente.